de qualquer cidadão, da durável ou da razoável duração do processo, né? A razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 5º, inciso 78. E os juizados especiais foram criados exatamente em função disso, né? Tanto a Lei 9.099 de 95, que trata daquelas causas cuja competência, o valor da causa é no máximo de 40 salários mínimos com advogado e o máximo de 20 salários mínimos sem advogado, né? Como prescreve o artigo 3º da Lei 9.099 de 95, e também na questão criminal, né? A questão criminal é uma séria implicação aí, porque o direito penal, na sua natureza, trata-se de um direito indisponível, haja vista o seu caráter público, ou seja, o caráter público do direito penal, tanto interno como externo, tratado dentro da administração pública. O direito penal é um direito indisponível, né? Tanto que o titular da ação penal, aquela ação prevista lá no artigo 29, aliás, artigo 24 do Código de Processo Penal e artigo 100 do Código Penal, o titular é o Ministério Público, conforme prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, haja vista esse interesse público que envolve aí o dano causado à sociedade, e todo crime é um dano causado à sociedade, no entendimento de Michel Foucault, né? Então, o direito penal ele só é disponível quando tratando-se aí de juizados especiais, como prevê o artigo 74 da Lei 9.099 de 95, assim como também o sursis, né? A suspensão condicional do processo, lá do artigo 89 da mesma Lei 9.099 de 95, só acontece... a transação penal só acontece nos crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do que prescreve o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, que são aqueles crimes cuja pena máxima é de até 2 anos, né? Então, esses são os crimes de menor potencial ofensivo. O sursi, não, o sursi do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, ele acontece também no direito penal comum, então aparece aí nos juízes comuns, né? Juízes penais, criminais comum. Também temos aí, e para nós aqui no direito administrativo, mais interessa a questão daquelas ações contra a União, é o que interessa aqui no caso do precatório ou da requisição de pequeno valor. Então, nós temos aí os precatórios e a requisição de pequeno valor, que quando o valor da causa for até 60 salários mínimos, e contra a União poderá ser proposta no Juizado Especial Federal, nos termos da Lei 10.259 de 2001. Então, a Lei 10.259 de 2001, ela tutela todos aqueles casos em que as causas, cujo valor da causa seja no máximo aí de 60 salários mínimos, então é o Juizado Especial Federal. Já quando for contra a União, ou contra os estados, ou contra os municípios, contra os estados e contra os municípios, aí a tutela será da Lei 12.153 de 2009, que são os juizados especiais da Fazenda Pública, né? Então, vejo que quando a ação for contra a União, será nos juizados especiais federais. Quando a ação for contra o Estado, contra os municípios, aí será nos juizados especiais da Fazenda Pública, né, da Lei 12.153 de 2009. E os precatórios são ações contra a União, são ações contra os estados e são ações contra os municípios, não é verdade? Assim como também a requisição de pequeno valor, porque o pagamento, depois de passar pelo Poder Judiciário, depois de um julgamento, aí poderá se dar ou por precatório ou por requisição de pequeno valor. Então, vejo que o precatório, né, é uma forma do Estado pagar os seus credores com uma sentença transitada em julgado. Então, toda vez que a sentença transita em julgado, aí terá aí o direito de receber aquela parcela de débito do Estado contra qualquer pessoa, né? Desde que, logicamente, esse credor, ele ajuize uma ação, ele use o seu direito previsto lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal,
provoque a jurisdição, porque a jurisdição é sempre inerte, e mesmo que seja contra a União, ou contra os estados, ou contra os municípios, ela continuará sendo inerte para assegurar o princípio da imparcialidade. Então, o Poder Judiciário não pode sair atrás da causa, a causa é que tem que vir atrás do Poder Judiciário. Esse é o princípio do juiz natural, previsto lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal. Então, ao provocar, através de uma ação de cobrança, ou a jurisdição, o Poder Judiciário, então, não deixando de apreciar nenhuma ameaça ou lesão a qualquer direito, vai, conforme prevê o princípio da inafastabilidade, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, ele irá, então, instaurar o devido processo legal nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. E quando se fala em processo, a primeira luzinha que deve acender é sempre a luzinha prevista lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, é de que em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, deverá ser oferecido, é obrigatório o oferecimento da oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Lembrando sempre que ampla defesa significa que é a oportunidade subjetiva, já que não é obrigado, né? Ao contrário do contraditório, que é obrigado para o Estado, né? A ampla defesa ela vai ser subjetiva. Então, é a oportunidade de defesa que terá aquele que estiver sendo demandado, no caso aqui, a União, o Estado ou o município, né? Estarão sendo demandados. Eles poderão apresentar suas defesas aí usando de todos os meios possíveis e lícitos, né? Uma vez que, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, é vedada a prova ilícita, e essa prova ilícita, ela é ilícita no sentido específico quando ela viola o direito material, e ela é ilegítima quando ela viola o direito processual, direito formal, né? E ao final, então, o juiz vai dar uma sentença, aquela sentença prevista lá no artigo 489 da Lei 13.105 de 2015, o artigo 489 traz a sentença, mas para o recebimento do precatório ou da requisição de pequeno valor, só a sentença não interessa, só a sentença não serve, não é verdade? Até porque toda a sentença que for contra a administração pública federal, ou for contra a administração pública estadual, ou contra a administração pública municipal, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, o juiz que der essa sentença, o juiz que prolatar essa sentença, ele mesmo terá que recorrer para a segunda instância. Então, o juiz de primeira instância vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Então, o próprio juiz que prolata a sentença, ele está obrigado ao duplo grau de jurisdição. Então, o que é o duplo grau de jurisdição? É enviar para a segunda instância, ou devolver para a segunda instância, para que seja novamente avaliada, né, e ver se concorda ou não com a sentença prolatada na primeira instância. Esse princípio está previsto lá no artigo 8º, número 2, a linha H, do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, não é verdade? Então, vejam que então, enquanto estiver correndo o recurso, né, a pessoa não terá ainda como receber o precatório ou a requisição de pequeno valor, porque a condição sine qua non para receber este precatório é exatamente o trânsito em julgado, na forma do que acontece lá no artigo 502 da Lei 13.105 de 2015. Então, o juiz vai prolatar a sentença, ele mesmo vai recorrer, nos termos do artigo 496 da Lei 13.105 de 2015, e aí tem recursos que levam 3, 4 anos para sair aí o resultado, né? E aí sim vai transitar em julgado, nos termos do artigo 502 da Lei 13.105 de 2015. Então, todo esse tempo que esse recurso fica correndo, a pessoa não poderá receber nem por precatório, nem por requisição de pequeno valor, conforme prevê o artigo 100, parágrafo 3º
da Constituição Federal, quando fala de requisição de pequeno valor, artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, não poderá receber, por quê? Porque ainda não transitou em julgado. Tem que transitar em julgado nos termos do artigo 502 da Lei 13.105 de 2015. Artigo 502 da Lei 13.105 de 2015 é a condição sine qua non básica para receber o precatório. O que